todos, vamos colocar de pé para a realização do culto também. Aleluia. Vamos adorar a Ele, amém, aleluia. Amém, Ele nos proveu um caminho de sangue nesse tempo final. Então vamos persistir, vamos continuar nesse caminho, amém, caminho de sangue deixado por Ele.
vez, para nos render e nos entregar como sacrifício vivo a Ti. Abençoa esse culto, abençoa todas que estão por vir, abençoa evidentemente os louvores que ainda serão cantados, abençoa Sua palavra que será ministrada aqui nesta noite. Continue neste local, Deus, derrama o Seu Espírito Santo sobre cada um. Nós vamos querer sempre mais e mais de Ti, Senhor Jesus Cristo, essa minha oração, Teu nome Pai celestial. Amém, amém, amém. Vamos continuar adorando a Ele, amém. Desejo ardente em mim ser mais como Tu, está aumentando a cada dia, amém, aleluia. Oh
pelos dízimos e as ofertas, amém? Deus abençoe a glória do Senhor nessa noite. Oramos ao Senhor. Deus eterno, o Senhor é a raiz de Davi. Amém. Da tribo de Judá. Amém. Senhor, agradecemos por essa noite especial, qual o Senhor nos concedido. Bem sabemos que o Senhor está aqui, temos certeza que o Senhor está aqui. Deus, temos sentido Sua presença, Seu amor, Sua misericórdia. Perdoa nossas transgressões, nossas falhas, nossos erros, nossas dívidas. Abençoa os teus filhos que vão dizimar, ofertar nessa noite. Aqueles que não têm também, multiplica o óleo para da noite junto do teu povo. E nos dê amor, temor, sinceridade, obediência e humildade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. O Senhor abençoe a Deus. Amém. Especial para você, Jaqueline, e nós estamos dando bastante tempo para a palavra, amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Deus, posso me salvar.
oração mais uma vez, amém, para dar vocês tempo para a palavra. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos retornar ao nosso assunto sobre o livro de Ruth. Então vamos ler Ruth capítulo 4, versículo 11 em diante. Livro de Ruth, capítulo 4, o verso 11 a seguir. Aleluia. Diz assim: Ruth fica depois de Juízes, antes de 1 Samuel. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha, e o Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata e faz-te um nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth e lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e pôs no seu colo, e foi sua ama. Oramos a Deus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite abençoada, ungida, que nós estamos na Tua presença, aonde já temos sentido a Tua presença por meio dos louvores que foram cantados. E agora, Senhor, nós queremos que o Senhor nos abençoe aqui com a leitura da Sua palavra, que nessa noite o Senhor possa ter a mensagem do Teu coração para o nosso coração, e nós poder sair daqui, Senhor, com a nossa alma nutrida, amém, da Tua palavra, amém, produzindo em nós essa fé de arrebatamento do qual nós precisamos. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Nos pode sentar, irmãos? Amém. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Amém. Também saudamos a todos os irmãos que estão em conexão conosco. Eu creio que hoje nós estamos conseguindo fazer pelo Facebook e YouTube, né? Tá dando certo? Então, Deus abençoe todos os irmãos conectados conosco. Os irmãos possam também serem
abençoado nos seus lares, né? Deus nos ajude que hoje vai até o final da gravação, né? Tivemos 2 cultos que foi interrompido. Talvez algum problema com a internet ou coisa assim, né? Mas a gente sabe também que tem a parte espiritual que Satanás também sempre se lança, né? Para alguma coisa não dar certo. Domingo nós tivemos aqui aquele culto de conferência especial, né? Tá muito especial. Eu estava um pouquinho preocupado porque para nós era alguma coisa nova, né? Eu sei que a igreja está acostumada com o púlpito, pregador, não está acostumado com uma mesa, irmão sentado, né? Mas foi muito bom. Amém. Fomos abençoados. Amém. Eu creio que depois disso eu ouvi muitos resultados assim, de testemunho, de compreensão. Os irmãos compreenderam, né? Assim ficou bem claro o assunto que o Espírito Santo nos deu ali. E claro que nós tínhamos, os meninos tinham programado tudo aqui, a parte de som, nos testes, tudo deu certo. Quando chegou na hora aqui, parece que tudo deu errado na parte de som, né? Mas a gente sabe que existe uma interferência espiritual, né? Então, a gente compreende essa parte. Mas, amém, Deus não nos deixou de nos abençoar. Nós fomos abençoados e tudo correu 100% conforme a vontade do Senhor. Então, na quarta passada eu não estava aqui. Eu creio que eu fui fazer um culto em Quintão. Creio que o irmão Gildo foi o escalado, que tirou a escala na quarta-feira passada. Na quarta-feira retrasada, que eu estava aqui, eu acho que eu tinha dado um intervalo aqui no assunto de Ruth e acabei falando a respeito de fé. E foi necessário, amém, aquele fé baseada no perdão, eu creio que foi de uma grande importância para os irmãos. Quando eu iniciei aqui a pregação, eu disse para os irmãos que eu falaria de um assunto bem simples, que seria a fé baseada no perdão. E logo depois que passou alguns dias, um irmão me ligou para mim e disse assim: pastor, o senhor disse que falaria de algo muito simples, mas eu creio que aquele assunto sobre fé baseada em perdão não foi simples, foi muito profundo. E de fato, né, a gente está acostumado muito aos mistérios de Deus, a Apocalipse e coisas assim, e aí parece que essas coisas não têm muita importância, mas tem, né? Fé baseada em perdão. E eu creio que os irmãos que estavam presentes, os irmãos que assistiram pela internet foram abençoados, também porque foi um mover do Espírito Santo. Deus me deu essa inspiração que eu falar sobre fé. Então hoje, retornando aqui um pouquinho sobre o livro de Ruth, eu quero iniciar dizendo para os irmãos que eu já tenho falado já alguns cultos. Primeiro, irmãos, nós temos que compreender uma coisa, e isso tem que ficar guardado no nosso coração, né? Nós não podemos nunca esquecer disso aqui que eu vou falar. Amém? Que sempre Deus tem uma maneira de fazer as coisas, né? Deus tem um padrão de fazer as coisas, e o padrão de Deus é esse, né? Eu falei no culto aqui, não sei se foi domingo passado, que o homem, Deus chamou o homem, e o homem foi chamado sempre para ser o agente de Deus. Amém. Né? Que Deus não faz nada concernente ao Evangelho, concernente à salvação de almas, que não seja sempre através do homem, né? Então, talvez as pessoas gostariam que o Evangelho chegasse a eles de uma maneira diferente, mas tem uma maneira que Deus programou, que Deus planejou, né? E essa maneira, o homem é o agente de Deus. A Bíblia diz assim, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Então, não é o anjo que vai vir, não vai ser, né, um sobrenatural, é o Evangelho pregado de boca a ouvido. É o padrão de Deus, é assim que Deus trabalha, né? Nós temos uma escritura, amém, no livro de Atos, capítulo 8, amém, que os irmãos até, que já leram a mensagem, lembram que o profeta disse assim: Filipe estava tendo um grande avivamento em Samaria. E naquele avivamento que Filipe estava tendo em Samaria,
Filipe estava ganhando dezenas de almas, centenas de almas para o Senhor Jesus Cristo. E Deus é um Deus incomum, e Deus age de maneira incomum sempre. Como numa ocasião também o irmão Branham estava pregando uma campanha, o profeta faria uma campanha de 8 dias de campanha. O profeta começou a pregar o primeiro, pregou o segundo, pregou o terceiro. Quando chegou no terceiro dia, o Espírito Santo disse assim para o profeta: pode encerrar a campanha, porque aqueles que eu tinha que salvar, eu já salvei. E aí quando o profeta foi interromper a campanha, os administradores não entenderam, os irmãos não entenderam. Como, irmão Branham, temos 8 dias, tem tantas pessoas para participar. E disse, não, Deus me disse para mim que aqueles que ele tinha que salvar, já salvou. Então, encerramos a campanha. Ali mesmo, ele interrompeu a campanha. Filipe estava tendo um grande avivamento de Samaria, onde tinha muitas pessoas ouvindo a palavra. Daqui um pouquinho, Deus chama Filipe para ir para o deserto. Então, assim, parece um paradoxo, uma contradição, deixar um avivamento onde tem centenas de pessoas aceitando Jesus, para ir lá para o meio do deserto. Aí o Filipe foi para o meio do deserto, está lá no deserto, esperando para ver o que Deus faria com ele. Chegando lá no deserto, vocês lembram que estava lá aquela carruagem, estava o eunuco do rei sentado na carruagem, e nesta hora o eunuco do rei estava lendo a escritura de Isaías capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o eunuco lia a escritura e não compreendia o que estava lendo. Agora, por que o eunuco não compreendia o que estava lendo? Bom, irmãos, o eunuco não compreendia o que estava lendo porque já era um tipo. Os irmãos sabem que eunuco era aquele homem que ele era castrado para poder servir a rainha. Quantos aqui sabem disso? Que os eunucos eram homens castrados. Quem não sabia, sabe agora, viu? Então, para poder servir a rainha, então aquele homem era castrado. Então, o homem castrado, ele não tem semente. E aquele homem eunuco, sendo eunuco no natural, também era um tipo que ele próprio não tinha semente. Embora ele pudesse ler as escrituras, mas ele não tinha semente própria. Ele dependia que alguém trouxesse a semente para ele. Amém? Os irmãos compreendem isso? Amém. Bem, quando o Filipe chega ali no deserto, o Espírito Santo diz para ele assim, te coloca do lado daquela carruagem. Aí o Filipe correu, se colocou lá na carruagem e disse, vem cá, você entende o que você está lendo? Ele disse, mas como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí pediu que ele entrasse na carruagem, os dois sentaram e os dois foram conversando. E Filipe então pregou para ele, mostrou para ele que aquele homem que Isaías está falando era o Cristo, e aquele Cristo era o Senhor Jesus Cristo, que esteve na Galiléia e tal, e tal, e tal, até que chegaram perto de algumas águas. Quando chegaram perto de algumas águas, o eunuco perguntou para Filipe, vem cá, tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Ele disse, não, desde que tu creia. Ele disse, eu creio. Desceram das águas, Filipe o batizou e ele voltou para a sua terra batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se foi ele. Pode ser. Depois o evangelho cresceu tanto na Antioquia, que era a terra desse eunuco, que provavelmente foi esse homem que levou a semente do evangelho para lá. Foi um grupo tão grande que foi o primeiro lugar que a igreja foram chamados cristãos. Foi na Antioquia, de onde era esse eunuco. Bom, agora que está um detalhe importante, irmãos, que eu quero ler um parágrafo aqui para vocês, quero que os irmãos prestem atenção aqui, amém, no que eu vou ler, para vocês verem aqui o que eu estou tentando falar. Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte, 51 e 52. Diz assim, Paulo falando a esse grupo hebreu, ainda estudando, ele está falando agora, estudantes, bem aprendido. Nós encontramos isso um pouco, em poucos momentos, bastante educativo. Mas o profundo mistério espiritual, a igreja continua cega. É isto, ele disse, quando deverias estar ensinando a outros, ainda sois menino. Aqui quando Paulo está dando aquela instrução, Vocês já eram para serem mestre, está ensinando a outros, e necessita que dê leitinho para vocês ainda, os primeiros rudimentos. Creio que
temos chegado a um ponto também em nossos dias que nós deveríamos também já estar na posição de mestre ensinando e não mais, né, necessitando lá os primeiros rudimentos, como eu falei no culto aqui, né? É certo cortar o cabelo, posso passar um blush no rosto, alguma coisa assim, ou um batonzinho, um brilhozinho. Eu creio que não tinha uma necessidade disso, né? Amém. Não tinha uma necessidade disso. Eu creio que o tempo que estamos vivendo é o tempo de sermos mestres, né? Aprendendo as coisas profundas e ensinando a outros. Amém? Amém? Paulo está falando aqui para os hebreus e serve perfeitamente para também os nossos dias, né? Aleluia. E o profeta diz assim, olha como é que ele chama a atenção e diz, capte aqui, eu sei que há muitos que levarão e dirão, eu não preciso mais ir à igreja, louvado seja Deus, o Espírito Santo tem vindo e ele é o mestre. E parece que em parte está certo, né? Porque que a Bíblia diz? O Espírito Santo foi nos dado para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo foi nos dado para nos ensinar todas as coisas. É claro que nós estamos de acordo com o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. É claro que nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Amém. Mas veja que as pessoas, às vezes com uma mente carnal, eles levam isso para uma extrema. Aí o profeta está dizendo que as pessoas têm esse pensamento assim, louvado seja Deus. O Espírito Santo tem vindo e ele é o mestre. E eu não preciso mais ir na igreja. O profeta assim, quando você tem aquela ideia, você está simplesmente errado. Por que então o Espírito Santo estabeleceu o mestre na igreja, se ele seria o mestre? Vê, primeiro apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores e doutores. O Espírito Santo estabelece mestre na igreja para que então ele possa ensinar através do mestre. Você compreende isso, né? Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu gosto de pregar perguntando para que os irmãos se interem do que eu estou falando. Me dizem para mim, quem é o profeta? Nesse sentido assim, O profeta é o Senhor Jesus Cristo. No Lombrano era um profeta, certo? Quem é o pastor? Senhor Jesus Cristo. Eu sou um pastor. Amém? Estão compreendendo? Quem é o apóstolo? Senhor Jesus Cristo. Irmão, na verdade ele é tudo. Tá? Mas como é que o pastor apacenta o rebanho? Através de um pastor. Como é que o mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, ensina a igreja? Através de mestres, ensinadores que ensinam a palavra. Você compreende isso? Amém, Jesus? Aleluia. Então essa ideia que as pessoas dizem, agora o Espírito Santo tem vindo, nós não precisamos sim. Amém. Precisamos porque, aleluia, porque nem todos que lê compreendem. No caso do eunuco, o eunuco estava lendo a Bíblia e não sabia que estava lendo. Ele disse assim, tu entende o que tu está lendo? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí então Filipe, cheio do Espírito Santo, sobe na carruagem, se senta e começa a explicar para ele o que estava sendo dito. Vocês estão felizes? Amém. Bom, temos um outro quadro aqui importante. Pedro na casa de Cornélio. Eu falei isso aqui no culto passado para os irmãos. Estão lembrados? Falei para os irmãos que quando o Espírito Santo, amém, quando Cornélio estava orando, na hora nona, que era às 3 horas da tarde, então o anjo do Senhor apareceu ali para Cornélio e disse assim, as tuas esmolas foram aceitas, as tuas orações foram ouvidas, e manda até Jope chamar um homem por nome Simão, por sobrenome Pedro, que ele está na casa de um Simão curtidor. E aí, voltando aqui ao assunto que eu estou falando, vejam bem, irmãos, como o agente de Deus tem que ser o homem sempre. Por que o anjo mesmo não pregou a palavra para o Cornélio? Né? O anjo podia ter pregado, né?
e as pessoas às vezes se entusiasmam de terem recado do anjo. Eu vi um anjo, eu vi isso, vi aquilo. Irmãos, não existe uma autoridade maior no púlpito do que o ministro pregando a palavra. É verdade. É Bíblia. É Bíblia. Não existe uma autoridade maior que o ministro no púlpito pregando a palavra. E o Paulo dizia assim, mesmo que se vier um anjo e pregar alguma coisa além do que nós temos anunciado, seja anátema. Não é a pregação do anjo que vale, é a pregação do homem. Amém. Então, o anjo podia ter pregado para o Cornélio, mas o anjo não pregou. O anjo indicou para ele, manda chamar este homem, e ele vai dizer para ti o que ele tem que fazer. Tá? Aí, quando Pedro chega na casa de Cornélio, aí o profeta dá aqui uma explicação e diz assim, a maneira apostólica de receber o Espírito Santo é colocar as mãos sobre eles, certo? Impor as mãos. Ananias colocou as mãos sobre Paulo para que ele pudesse receber a sua visão e ser cheio do Espírito Santo. Filipe foi, pregou ali e batizou um numeroso grupo no nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo não tinha vindo sobre nenhum deles. Por quê? Pedro tinha a chave e ele foi e colocou as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Eu só quero me deter um pouquinho nessa parte aqui, um pouquinho mais, sobre o Pedro aqui ter a chave. Quer ver, irmãos? Deixa eu ler a continuação aqui. Na mensagem Águias de Deus, no parágrafo 188, o profeta diz assim, aleluia, quantas tribos de pessoas existem na terra? 3 tribos, Sem, Cão e Jafé. Agora, aqueles foram os judeus, gentios e samaritano. Aqui estão os três povos. De Cão, Sem e Jafé vieram gentil, judeus e samaritanos. Tá? Aleluia. Você observou? Quantos sabe que Jesus deu a Pedro a chave para o Pentecoste? Isso é certo. E ele abriu a chave para o reino em Jerusalém para os judeus. Então, como o Senhor tinha dado a chave do reino para o Pedro, então no dia de Pentecoste era necessário que Pedro estivesse ali. Se o Pedro não tivesse no dia de Pentecoste, ninguém tinha recebido o Espírito Santo. Os irmãos compreendem isso, irmãos, que eu estou falando? Ninguém tinha recebido o Espírito Santo, porque Jesus disse assim, eis que eu te dou a chave do reino. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu ligares na terra será desligado no céu. Jesus tem a chave da morte do inferno, diz o profeta, mas Pedro tinha a chave do reino. Então, Pedro tinha que dar o ponto de partida para abrir as portas do reino. No dia de Pentecoste, Pedro, com os demais apóstolos, toma a chave e abre a porta do reino, e o reino de Deus, que é o Espírito Santo, vem sobre todo aquele corpo de crentes judeu que estavam ali. Amém? Amém. Da primeira era. Bom, então os judeus receberam o Espírito Santo porque Pedro estava ali. Olha como isso aqui é verdade. No 189. Filipe desceu e batizou lá embaixo em Samaria para obter o Espírito Santo. Desceu sobre eles, porque Pedro tinha a chave, desceu e colocou as suas mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, os samaritanos, isso é certo. Porque quando Filipe estava batizando eles, e a Bíblia diz ali, e sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Filipe era cheio de Espírito Santo ou não era? Era, né, irmãos? E por que o próprio Filipe não impôs as mãos sobre os irmãos de Samaria para que eles recebessem o Espírito Santo? Porque Filipe não tinha a chave. A chave tinha sido dada para Pedro. Então, quando Pedro vem em Samaria, então, você aceitar Jesus, foram batizados nas águas, bom, agora temos que ter o complemento. Manda chamar a Pedro e João. Agora Pedro, que tinha a chave, vem, toma a chave do reino e abre a porta do reino para os samaritanos entrar. Então, a primeira vez que a porta do reino foi aberta também para os samaritanos, Pedro estava lá. Pedro era o agente de Deus naqueles dias. Estou lendo isso aqui, quero chegar num ponto com os irmãos, viu? Vocês sabem que eu vou formando uma base, né? Então você tem que prestar atenção no que eu estou falando para entender o final lá, senão não vão compreender o final. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Aleluia.
Desde então nunca houve nada mais disso a respeito disso. Vê, todas as gerações tinham que ser. Todas as tribos tinham o evangelho aberto, sem canja fé. Agora, se vocês notarem, lá em cima na casa de Cornélio, mandaram chamar também o Pedro. Então quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro também prega a palavra, e a primeira vez que o Espírito Santo desce sobre o povo gentil, Pedro estava pregando a palavra, e eles ouvindo a palavra, todos receberam o Espírito Santo. Pronto. Então ali se abriu-se a porta do reino, e a partir dali, todas as vezes que o evangelho era pregado e pessoas aceitavam Jesus, eles iam recebendo o Espírito Santo, porque as portas tinham sido abertas. Vocês estão felizes? Eu vou ler outra escritura aqui para vocês não precisam me acompanhar para nós ganharmos tempo. A hora passou rápido, eu nem vi que estava tão tarde, meu Deus, nem comecei a pregar ainda. Já é quase 9h30. Capítulo 9 aqui de Ezequiel. O profeta usou muito essa escritura aqui, eu tenho usado bastante também, falando sobre os judeus. Capítulo 9, versículo 4 em diante, quando... aqui é uma ordem para eles serem selados com o Espírito Santo. Diz assim, ó: disse-me o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que estão suspirando e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E os outros, disse ele, ouvi eu, passei pela cidade após ele, e feri, não poupei os vossos olhos, nem vos compadeçais. Matais velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis, começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Eu vou dar uma pulada aqui. Aí lá no versículo 11, no final do capítulo, esse que estava vestido de linho, que o profeta chamou de Espírito Santo, ele diz assim, ó: e eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. Então o que a gente compreende aqui? Que esse homem vestido de linho fino, que é o Espírito Santo, era uma pessoa, porque no final essa pessoa reporta a Deus o que ele fez. Senhor, eu fiz como tu me mandou. Se fosse o Espírito Santo literalmente, ele não reportaria, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, não tem a quem reportar. Quando o Senhor foi fazer uma promessa para Abraão, ele levantou a mão ao céu e jurou por si mesmo, porque não tinha por quem mora jurar. Então Deus não precisa reportar a ninguém. Então quando o Espírito Santo aqui está reportando, é porque está mostrando, como eu li aqui, que é o Espírito Santo sim, mas através de um agente que é o homem. Amém. Amém? Vocês compreendem isso? Um agente que é o homem. E aí o profeta diz o seguinte, que essa escritura de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, essa escritura, irmãos, ela se cumpre 2 vezes. Ela se cumpre nos anos 70, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos, e os romanos mataram todos os judeus e dispersou eles pelo mundo, e isso aqui acontece de novo em Apocalipse capítulo 7, quando os judeus forem serem selados com o Espírito Santo outra vez. Então cesse os ventos, não assopre nenhum vento, até que haja assinalado. Então não pode acontecer a guerra do Armagedon, a terceira guerra, até que os 144 mil sejam selados. Então, antes que aconteça a terceira guerra mundial, o Espírito Santo tem que vir e trazer o selo do Espírito Santo para eles. Então, depois que eles forem selados, então, pode soltar o vento agora, pode soprar o vento da terceira guerra. E isso aconteceu também nos anos 70. Como é que aconteceu nos anos 70? Jesus vem, traz o Evangelho, os apóstolos pregam o Evangelho, eles ouvem a palavra e o Senhor Jesus Cristo profetiza o juízo para eles. Mas vocês notem, irmãos, todos demais, e aqueles que tinham o selo de Deus escaparam. Bom, agora me respondam para mim aqui dentro da pregação que eu estou fazendo, se vocês estão prestando atenção. Pense aqui. Quem era esse homem vestido de linho na primeira vinda? Pedro. Ele tinha a chave do Espírito Santo. Ele que estava dando o selo do Espírito Santo para as pessoas. Ele deu para os judeus, ele deu para o samaritano, ele deu para os judeus. Vemos, a Bíblia é tricíclica, ela vai se repetindo.
ela tem duplo significado, ela pode acontecer 2 ou mais vezes. Né? Então, no dia de Pentecostes, o que estava acontecendo? Ele estava ali como esse homem vestido de linho, dando o Espírito Santo na primeira era da igreja. Amém? Amém. Aleluia! Depois que ele dá o Espírito Santo na primeira era da igreja, então no ano 70 se cumpre essa parte, que o general Tito vem, entra e mata todos. E isso vai se repetir outra vez. Quando é que vai se repetir? Isso vai se repetir lá depois do período da tribulação. Amém? Depois do período da tribulação, isso se repete de novo. Amém? Vem mais uma vez o agente de Deus, traz o selo do Espírito Santo para os judeus. Amém? Aleluia, para que ele seja selado antes que o juízo de Deus possa descer sobre a terra. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. E vocês estão compreendendo também o que eu estou falando? Olha, irmãos, deixa eu só ler mais uma escritura que vocês vejam esse reportar. Quer ver? Como esse Espírito Santo é em um homem. Amém. Quer ver como esse Espírito Santo aqui é num homem? Olha como é que também está escrito em Apocalipse capítulo 7 e no versículo 1 ou 2, diz assim: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo. Em geral, o Espírito Santo não poderia ter um Deus. Ele está dizendo, até que achamos sinalado o servo do nosso Deus. É alguém também que serve a Deus. Amém? Amém? Vocês compreendem isso? Amém. Aleluia. Deixa eu entrar na outra parte aqui. O irmão Gildo arrumou o relógio lá, mas graças a Deus que não era o tempo, era o relógio, né? Deixa eu voltar aqui em Reis aqui. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Vamos começar com o versículo 2 em diante. Vamos entrar agora na parte Ruth aqui. Essa parte foi só uma plataforma que eu preparei aqui para os irmãos verem que eu quero passar aqui. Glória a Deus. Olha que interessante isso aqui. Eu lembro da mulher Sunamita. Tem 2 mulheres, a Sunamita e a Sulamita, né? Essa aqui é a Sunamita, que o Eliseu ressuscitou seu filho, que fez um quartinho para o Eliseu, que também ela é um tipo da noiva também, essa Sunamita. Ela era gentia, morava em Israel, amém, e acolheu ali, recebeu o profeta de Deus como profeta e recebeu o galardão de profeta, né? No capítulo 8 de 2 Reis diz assim: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai à tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual também virá à terra por 7 anos. A gente sabe que esses 7 anos aqui, irmão Roberto, está tipificando as 7 eras da igreja, porque durante as 7 eras da igreja houve uma grande fome espiritual da palavra. Durante as 7 eras da igreja houve o cumprimento da profecia de Abacuque, né? E chegará o tempo que as pessoas sentirão fome e sede, não de pão nem de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Na era das trevas não tinha palavra de Deus. Na era das trevas ninguém tinha acesso à Bíblia e os sacerdotes católicos faziam a missa em latim. Ninguém entendia nada. Só pagavam suas indulgências e iam para casa, né? Então aqui está representando as 7 eras da igreja. Amém? Aleluia. E sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. Agora encerra-se a 7 eras da igreja. A igreja de Jesus Cristo começa a retornar para a palavra outra vez. Palestina é a palavra, já preguei aqui outros cultos, no início do estudo de Ruth. Começa a retornar, por isso que é bom sempre prestar atenção lá no início, quando a gente inicia um estudo, porque o assunto continua. Começa a retornar para Belém, para a Palestina, para a palavra, para requerer a sua herança. Não é no tempo que a igreja agora está voltando de volta para a palavra e não está requerendo a sua herança outra vez? Amém? Amém? Nós somos herdeiros de todas as coisas? Amém. Não é na 7ª área que nós começamos a regressar, eu quero o que é meu. Aleluia. Veja. E diz assim: e voltando dos filisteus, saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora,
O rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei, como ressuscitara ao morto, e eis que a mulher cujo filho ressuscitara, clamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Então, que interessante isso aqui, né? O rei está perguntando ali para o Geazi a respeito desse milagre de Eliseu, ele está contando, daqui a pouquinho chega a mulher do testemunho, né? Ó rei, essa aí é a mulher que o Eliseu ressuscitou o filho. E o rei perguntou à mulher, e ele lhe contou. Então o rei lhe deu, como é que está na Bíblia de vocês? Está oficial ou eunuco? Qual é a Bíblia que está escrito eunuco? Eunuco, né? Eunuco? Oficial. Tem algumas Bíblias que está escrito oficial, outras está escrito eunuco, né? Dizendo: faz restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra desde o dia que deixou a terra até agora. Então preste atenção aqui, depois vou ler outra escritura. Olha só. Amém. A mulher retorna para requerer o que era seu. Isto era redenção. Receber as suas terras de volta, a sua herdade de volta, tudo que ela tinha perdido. Isso era redimir, trazer a redenção de volta. Quando ela veio reclamar isto ao rei, é claro que o rei poderia ter feito com que as terras retornassem para aquela mulher, mas vocês notem que o rei não fez. O que o rei fez? O rei toma um eunuco que conhecia sobre redenção e disse: vai lá e redime tudo que é dessa mulher. Vê, irmãos, como o homem está conectado diretamente com o plano de redenção? Amém. Deus não nos enviou um eunuco nesse tempo do fim, que compreendia as leis de redenção, para ajudar a igreja a receber de volta o que ela tinha perdido? Amém, Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, vamos voltar aqui no livro de Esther. Olha só, capítulo 1 e versículo 13 de Esther, que interessante isso aqui. Depois que a rainha Vasti rejeitou chegar na presença do rei, que o rei então tinha feito a festa, convidou, ela não quis vir, aí passou ali a ira do rei, e aí ele vai lá conversar com os seus sábios. Ele diz assim: então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Nessa aqui está sábio. Alguma de vocês está eunucos aí? Ou não? Ninguém encontrou? Como é que está na tua aí? Não tá. Tem algumas Bíblias que falam sobre sábios e tem outras que falam sobre eunuco, né? Então, o rei ali tinha eunucos que conheciam a respeito de lei e de direito. E olha só como é perfeito. E os mais chegados eram Carcenar, Setar, Admitá, Tarsis, Meres, Mersema e Memucã. 7 eunucos. A gente sabe que esses 7 eunucos aqui são 7 mensageiros. Amém? Você compreende isso, irmãos? Amém. São 7 mensageiros. Aleluia. Então, quando o rei toma uma decisão, o que ele deveria fazer? O que ele faz? Ele recorre a homens que compreendiam os direitos de redenção. Amém? Então, estamos aqui no tempo que a igreja está sendo redimida. Israel um dia vai ser redimida também, vai receber a sua redenção. E Deus sempre faz isso através de seus agentes. Você compreende isso, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só ler mais um parágrafo aqui nessa parte aqui. Quero continuar num outro ponto aqui. Esse parágrafo que sempre me chamou muita atenção, eu quase assim não entrava aqui, que eu senti um pouco constrangido de ler dessa forma, mas é a palavra, né? Amém. Hoje eu compreendo o que o profeta está dizendo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Aleluia. Enquanto esse grupo aqui embaixo tem 2.000 presos junto ao rio Eufrates, é na mensagem à festa das trombetas 207. Enquanto esse grupo aqui embaixo tem 2.000 presos junto ao rio Eufrates e tem estado preso por 2.000 anos, também essa igreja tem mantido o Espírito Santo preso por quase 2.000 anos. Deixa eu só dar uma paradinha que eu já vou continuar lendo. Só dizer isso aqui para os irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom,
Irmãos, nós conhecemos a Escritura. O que a gente sabe das Escrituras? A gente sabe que a nossa redenção, como eu já preguei aqui em outros cultos, a nossa redenção, ela só, como é que eu vou usar a expressão? Ela só tem validade depois que tu recebe o Espírito Santo. Como o senhor está falando no carro, né? Meu Deus, eu preciso receber o Espírito Santo. A nossa redenção só tem validade depois que tu recebe o Espírito Santo. Então, não se esqueçam disso. Amém. Nós temos Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual estás selado para o dia da redenção. O que te sela para a redenção? É o Espírito Santo. Amém? Se não tem Espírito Santo, não tem redenção. Os irmãos compreendem isso? Amém. Não tem Espírito Santo, não tem redenção. Os judeus jamais seriam redimidos lá na primeira era se eles não tivessem recebido o Espírito Santo. Tiveram que receber o Espírito Santo. Mas como é que eles receberam o Espírito Santo? Deus tinha um agente na terra que era Pedro. Aleluia. Estão compreendendo isso? Amém. Alguém na primeira era abre, usa a chave e libera o Espírito Santo na primeira era. Então, quando alguém usou a chave e liberou o Espírito Santo na primeira era, o Espírito Santo pode estar selando pessoas. Quando chega aqui no final, irmãos, quando chega aqui no final dessas eras que nós estamos vivendo, dessas últimas eras que passaram, o profeta diz assim, que o Espírito Santo estava preso por quase 2000 anos. Não que se prende o Espírito Santo numa cadeia, tipo Satanás vai ser preso lá, na cadeia de circunstâncias. Como é que o Espírito Santo estava preso? O Espírito Santo estava preso porque não tinha porta aberta para ele trabalhar. Todas as portas denominacional religiosa tinham fechado a porta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo não podia atuar da maneira que ele queria atuar. Então o Espírito Santo trabalhava com restrições. Sabe? Não havia um povo que desse a total liberdade. Não havia um profeta com uma chave para liberar o Espírito Santo. Então, como não tinha isso, o Espírito Santo tinha que trabalhar com restrições. Então o profeta diz assim, o Espírito Santo preso por quase 2000 anos, sob os mártires lá atrás, sob as eras da igreja, tem estado preso junto ao rio Eufrates. Não está preso junto ao rio Eufrates, mas às portas de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar na igreja, por causa do sistema feito pelo homem, mas ele vai ser liberado. E ele está voltando, isso é o que diz a Bíblia. Amém? E esses dois se encontrarão com o outro no campo de batalha. Lúcifer e Miguel novamente, como no princípio. Eles têm estado presos por 2000 anos, ou quase 2000 anos. O profeta diz que ele ficou preso, mas agora ele tem que ser liberado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como é que Deus libera o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo ele é liberado outra vez? Como é que ele foi liberado? Deus envia um profeta, glória a Deus. Esse profeta no tempo do fim, também com a chave para a porta, abre a porta do reino outra vez e libera o Espírito Santo, e o Espírito Santo pode outra vez começar a atuar no meio da igreja. Amém. Por quê, irmãos? Estava acabando os 7 anos, era tempo de restituição, amém, tempo de restauração, tempo de ser redimido. Amém. E aquele que redime tinha que estar presente, amém, o Espírito Santo liberado completamente. Aleluia. E aí o homem que tem a chave vem, libera o Espírito Santo. Amém. Agora o Espírito Santo está livre para começar a fazer a sua obra. Amém. Aleluia. Deixa eu voltar aqui. Hoje o meu tema está mais voltado para esse ponto. O agente de Deus é o homem. Para nós depois darmos a continuação, amém, na outra quarta-feira a respeito, amém, desse Espírito Santo, redimindo a Noemi lá no final. Jeremias capítulo 32, versículo 9 ao 14. Que interessante isso aqui. Aleluia. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho do meu tio, o qual está em Anadote. Isso que é o Jeremias. Passei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Já falei aqui.
né? O 17 está relacionado à redenção, prata está relacionado à redenção, né? E assinei a escritura e selei-a. Então ele foi selada, né? E fiz confirmar por testemunha e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura de compra, selada segundo a lei, e o estatuto e a cópia aberta. E dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Manassés, na presença de Anamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que subscreveram a escritura de compra na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma essa escritura, este auto de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Amém? Amém. Aleluia. Nós sabemos que esse rolo selado aqui, esse título aqui, é a palavra ou não é, irmãos? Amém. Aleluia. Tanto aberta quanto aquela que estava selada, né? Amém. Nós sabemos que é a palavra. Amém. Aleluia. E a ordem de Deus era essa, né? Que tomasse a palavra e se guardasse aonde? Dentro do vaso de barro, né? Amém. Aleluia. Naturalmente falando, é porque naqueles dias o vaso de barro não tinha muito valor para eles, né? Então ninguém dava importância, né? Então coisas de valor eles guardavam dentro de vaso de barro. Interessante, né? Que isso aconteceu literalmente, está acontecendo também espiritualmente. Literalmente, quando encontraram a caverna do Mar Morto, que encontraram todos os pergaminhos do Novo Testamento escrito, todos eles estavam dentro de vasos de barro. Porque se fosse vaso de ouro, né, os conquistadores, as conquistas teriam levado embora, teriam se extraviado. Mas o que Deus fez? Guardou em vasos de barro, aquilo que não tinha valor nenhum para os reis. Aleluia! Aleluia. Como nós aqui não temos valor nenhum para esse mundo. Amém? Amém? Como nós cantamos, né? És grande Deus, que habita em mim, vaso de barro. Amém. Mas Deus escolheu vasos de barro para colocar a palavra aberta e selada dentro de você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E só para ficar bem registrado isso, eu li esse dia para os irmãos, vou ler aqui de novo. Glória a Deus. Tudo tem que ser a Bíblia, né? Tem que ser a palavra. Porque Deus disse que das trevas resplandeceria a sua luz, e que resplandecia os nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, toda vez que tu te olha no espelho, qualquer excelência, qualquer bênção que tu recebe, tu te olha no espelho, não, eu continuo sendo o vaso de barro. A glória é do Senhor, a excelência é dele. Mas Deus escolheu, irmãos, vasos de barro para colocar, aleluia, a palavra guardada dentro. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Ô, glória. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Eu vou ler mais umas 2 escrituras e já vou encerrar. Aleluia. Eu só vou ler depois uns parágrafos aqui da mensagem à brecha, só para dar ponto de partida para o próximo culto. Depois lá nós vamos continuar. Irmãos, como que tu acha que Deus guarda este vaso, esse rolo, essa palavra dentro de você? Como é que tu acha que ele faz para guardar? Alguém que teria resposta para mim? Como é que ele guarda? Como é que ele faz para colocar esse rolo aí dentro? Como é que você faz para ter esse rolo dentro de ti? Hã? Não sabem? Em parte, né? Em parte. Deixa eu ler aqui uma escritura aqui interessante aqui. Acho que eu estou no livro errado. Deixa eu ver aqui. Ezequiel capítulo 2, do versículo 5 em diante. Olha que interessante isso aqui. Aleluia. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Amém. Vocês creem que Deus enviou um profeta? Amém. Aleluia.
Aí diz assim: e tu, ó filho do homem, não os tema nem temas as suas palavras, ainda que esteja contigo sarças e espinho. E tu habite entre escorpião, não temas as suas palavras, nem te assuste com seus semblantes, porque são casa rebelde. Coitado de Ezequiel, né? Pregava para um povo desviado, que é a pior coisa que tem, melhor pregar para o mundano, né? Prega para o desviado é uma dificuldade, né? Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixar de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te falo, e não seja rebelde como uma casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Amém. Então ouvi, e eis que uma mão estendia para mim, e eis que nele havia um rolo de livro. Amém, Amém, Jesus? Está ficando bom. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, selado por dentro e por fora, né? Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achardes, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri minha boca e me deu, e eu comi o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas esse rolo que eu te dou. Então comi, e a minha boca era doce como mel. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia. Como é que se recebe o rolo se dentro de si? Abre a boca. Como uma palavra. Se alimente da palavra, irmãos. Glória a Deus. Deus tem nos dado palavra e pregação e programas e meu Deus do céu. O rolo está aí, tem que comer. Aí, a ordem é: come o rolo. Não fica só admirando o rolo, né? Ah, que bonito. Amém. Ah, que pregação maravilhosa. Oh, que ensinamento. Aleluia. É tomar o que o Espírito Santo está dando e comer, se alimentar. Amém. Até que todas as tuas entranhas estejam completamente cheias desse rolo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí depois que ele come esse rolo, ele começa a profetizar. O que nós temos? Um profeta, amém, um vaso de barro, com o rolo dentro de si, amém, sendo conservado. Aleluia. E o que esse rolo traz? Título de propriedade, lei de redenção, amém, trazendo uma mensagem para redimir, amém, trazendo de volta o selo do Espírito Santo, que traz a nossa redenção completa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, capte que o Espírito Santo está falando. Eu estou tentando ser o mais simples que eu posso. Amém. Aleluia. Aleluia. Apocalipse, olha só, vamos lá. Mais uma partezinha aqui. Amém. Aleluia. Aleluia. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Livrinho pequeno não é porque está sendo diminuído. Livro pequeno é porque era o plano só para os dessa era aqui. Amém. Em Apocalipse 5 é o livro completo, porque são todos e todas as eras. Os irmãos compreendem isso, né? Aleluia. E pôs seu pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quem ruge o leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiam suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu que dizia: sela o que 7 trovões emitiram, não escreva. E o anjo que vive está sobre o mar, sobre a terra, levantou sua mão ao céu, jurou por aquele que vive para sempre, qual criou os céus e a terra que nela é, e o mar que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus céus profeta. O homem é o agente de Deus. Amém. Sem Apocalipse 10 e 7, o mistério nunca seria revelado. A redenção nunca teria retornado para nós. Amém. Aleluia. O título de propriedade nunca estaria nas nossas mãos se não tivesse o 7º anjo para revelar o mistério. Amém? Amém? Aleluia. Agora aqui nós. Lá foi Ezequiel. Aqui é você agora. João representa sempre a noiva de Jesus Cristo. Você está representado em João. Olha o que diz. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, tome o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, que é Cristo. E fui ao anjo e disse-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma e coma-o. Amém, Jesus. Dá uma paradinha aqui, fala mais isso aqui para os irmãos. A hora está passando, mas eu tenho que dizer isso aqui para vocês. Aleluia.
Quando João está no capítulo 5, João está chorando porque ninguém era digno de abrir o livro nem desatar seus selos. Amém. Aleluia. Quando o plano de redenção começa a ser desenrolado e o sétimo anjo sobre a terra capta o mistério e dá a conhecer o mistério, vê que João muda de posição. João agora vai com ousadia, audacioso. Dá-me o livrinho. Agora ele não era só digno de olhar para o livro, glória a Deus, de ler o livro, como também de comer o livro. Glória a Deus. Um dia essa palavra estava selada, ninguém podia abrir. Um dia o Cordeiro abriu esse livro. E hoje você pode olhar para o livro, você pode ler o livro e você pode se alimentar do livro também. Glória a Deus. Comer do livro. Aleluia. Glória a Deus. Disse: toma, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, as revelações é doce, é coisa boa, né? Mas no meu ventre ficou amargo. Aí viver a palavra, dar testemunho, a sofrer a afronta, e todas as coisas que vocês conhecem, né? É amargo. Aleluia. É caminhar só, caminhar com Deus por andar só, é contramão, enfim. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, línguas e nações. Então vê que a noiva aqui, ela só começa a reprofetizar depois que ela toma do livro e come o livro, e as suas entranhas ficam cheias do livro, cheio da palavra, né? Outra vez os rola a palavra de Deus guardado em vasos de barro. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Bom, eu vou dar aqui o ponto de partida e vou encerrar aqui, tá, irmão? Só vou ler uma escritura aqui e vou fazer a pergunta para vocês. Vamos lá, participem. Capítulo 5. Eu vou cortar um pouco a escritura aqui para a gente ganhar tempo. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de orar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus selos. E eu olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havia sido morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui é a pergunta, e é fácil. Isso aqui eu quero que todo mundo responda junto, que é fácil. Quem é esse cordeiro aqui, irmãos? É fácil, né? Hã? É Cristo? Você concorda que é Cristo? Então eu vou perguntar de novo, todo mundo responde junto. Vamos lá, gente. A palavra. Quem é esse cordeiro aqui? Cristo. Cristo. Ah, que pena que alguns caras com a boca fechada, né? É. Vamos lá, vamos abrir a boca para comer o livro? Abre bem a tua boca e te encherei. Vamos lá, é isso. Quem é esse cordeiro aqui? Cristo. Agora melhorou. É Cristo. Tá. Todos nós concordamos que é Cristo. Até os denominacionais concordam que é Cristo. Agora a segunda pergunta. É Cristo e quem mais? É Cristo, né? E quem mais? Aleluia. Alguém sabe me dizer quem mais? Profeta. Quem mais? A noiva, né? Vamos ver aqui como é que o profeta nos ensina sobre isso. Quer ver? Aleluia. Não tem como separar esses 3 elementos, irmão. Mensageiro, noiva e Cristo. Estão sempre conectados junto. Amém? Dizer que o profeta não faz parte de redenção está errado. Dizer que a noiva não faz parte da redenção está errado. Olha aqui, só vou ler esse parágrafo aqui, eu vou deixar para a semana que vem, nós vamos dar continuação nesse assunto. O profeta diz assim, no 230 da mensagem A Brecha: se tomemos esses símbolos bem, são só 9 horas, temos 3 horas ou mais para prosseguir. Vamos só. Satanás fica me dizendo que as pessoas estão ficando cansadas, portanto suponho que estejam. O profeta estava pregando aqui A Brecha, e o diabo ficava dizendo assim para o profeta assim, para, eles estão cansados.
E a gente sabe que acontece isso mesmo. Está pregando, não estou dando nem bola, não tô precisando. O diabo trabalha, né? Eu sei que a palavra tem que ser falada, né? Amém? Alguém vai captar, né? Aleluia. Então está acontecendo com o profeta, né? Não tinha planejado para isso aqui, está aqui no parágrafo que eu marquei, mas... Aleluia. Tem o profeta de 7 chifres. Eram as 7 eras da igreja, vê? As 7 eras da igreja, porque esta era a proteção do Cordeiro. Aquilo com que ele protegeu seus direitos na terra foi um grupo de pessoas enviado por Deus que protegeu. Veja, o chifre do Cordeiro. Então, aquele Cordeiro era Cristo, mas também está ali as 7 eras da igreja. A noiva está ali junto também. Aleluia. Nós vamos entrar aqui numa próxima conferência, falar a respeito de Apocalipse capítulo 5. Vocês vão entender isso, que a noiva está ali junto com o Cordeiro nesta ação de abrir o livro. Viu, irmãos? Foi o Cordeiro que abriu? Foi, né? Amém. Mas esse Cordeiro não era um Cordeiro comum. Já viu o Cordeiro com 7 chifres? Não. Era um Cordeiro especial. Ali estava o Cordeiro Cristo e toda a sua igreja nele. As 7 eras da igreja nele. Amém? Em si ele tinha 7 eras da igreja. Aí diz assim, 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos, 7 videntes, o profeta lê a escritura de Zacarias ali, os 7 olhos, que significa também os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então ali está o Cordeiro de Deus, que vem para abrir o livro, para trazer o título de propriedade de redenção. Era Cristo. Mas Cristo não está só. Ali está Cristo, ali está os 7 mensageiros, e ali está as 7 eras da igreja. Está a noiva de todas as eras juntos com o Cordeiro. Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Eu não vou prosseguir mais, que o tempo já acabou. Na próxima quarta a gente continua daqui de onde eu parei. Vamos colocar de pé. Aleluia. Não se esqueçam disso. O agente de Deus sempre é o homem, viu? É a maneira que Deus trabalha. Estou falando isso que eu quero que vocês compreendam para o próximo culto, viu? Por que o homem tem que ser o agente de Deus sempre, né? Feche teus olhos por um momento. Senhor Jesus, obrigado por esta noite abençoada, por esse momento que nós estamos na Tua presença, de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Sei, meu Deus, que algumas coisas são difíceis nós expressarmos. Sei que algumas coisas são difíceis de compreensão. Mas é nessa hora, sim, que nós contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo, porque Ele foi nos dado para nos guiar em toda a verdade. E sei, meu Deus, que quando o Espírito Santo do Senhor entra em cena, o Senhor abre nosso entendimento e esclarece para nós as Escrituras. Mas sei que ficou simples e claro para nós aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor não trabalha de uma maneira diferente, a não ser através de homens. É com o ser humano que o Senhor trabalha, é com o ser humano que o Senhor trata. É com vasos de barro que o Senhor tem trabalhado em todos esses anos. O Senhor tem guardado, escondido a Tua palavra em vasos de barro para que a glória do Senhor possa se sobressair. Amém. Tem muitos que se consideram vasos de ouro e de prata, mas o Senhor nunca escolheu a glória do homem. O Senhor sempre escolheu, amém, que o homem refletisse a glória do Senhor. Estamos aqui, Senhor, no tempo do fim, onde essa igreja está se casando com o seu Boaz. Aleluia! E um dia desse, Senhor, essa igreja está gerando, amém, como o Teu profeta disse que a noiva do tempo do fim geraria um profeta. Sabemos que um dia essa redenção retornará para Israel, e da maneira que o Senhor tem trabalhado conosco, o Senhor trabalhará com eles também. Estamos aqui recebendo o Espírito Santo, porque um dia ele foi liberado. Alguém usou a chave do reino e fez com que o Espírito Santo pudesse ser solto e pudesse trabalhar livremente. Amém. E aqui nessa última era, Teu profeta diz que o Espírito Santo tem vindo completamente. Amém. Amém. Na plenitude, Teu Espírito Santo está aqui para selar o Teu povo. Aleluia, para estarmos selados para o dia da redenção dos nossos corpos. Senhor, Te peço, meu Deus, que os Teus filhos aqui sejam fortes e corajosos nesta batalha jamais pelejada. Que a Tua mão seja sobre eles, Senhor. Que eles possam ir para a sua casa, aleluia, sabendo que eles têm comido, amém, o livro nessa noite.
em que ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, estarmos aqui nesse lugar, amém, isso é doce como mel. Mas sabemos, Senhor, que quando chegamos ali fora, nas afrontas, nas batalhas, nas lutas, amém, se torna-se amargo como fel em nosso ventre. Que possamos resistirmos, meu Deus, às lutas e às provas, amém, permanecermos firmes na fé. Amém, aleluia, não olhando para essa dificuldade, não olhando para essa amargura, mas tomando desse livro e comendo constantemente. E um dia desse, meu Deus, esse povo que está aqui, comendo a Tua palavra, se alimentando a Tua palavra, eles também se tornarão a palavra. Amém, aleluia. Que o profeta diz, comemos a palavra, nos alimentamos a palavra e um dia nos tornaremos palavras também. No precioso nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe.